Próximo da lista é o Rogério Ceni. Qual é o tamanho desse risco, hein? Bom, o risco do Rogério é aquele dele se queimar com a torcida, né? Eu acho que a gente até conversava hoje lá na redação e o João Henrique falou o seguinte, que é nosso editor, a culpa nunca vai ser do Rogério. Depende do seu grau de fanatismo, né? Será? Então, mas eu acho que a torcida do São Paulo vai ter uma paciência muito grande com o Rogério. Que vai ter mais paciência que qualquer outro técnico iniciante teria, isso é meio óbvio, né? Ou até com outro, ou mesmo com um medalhão, né? Se tivesse um técnico consagrado no São Paulo hoje, não seria tão pressionado quanto o Rogério. Então, nesse sentido, eu ainda acho que é baixo. Baixo? Eu acho que não vai sobrar para o Rogério. Acho que vão culpar a direção, vai sobrar, de repente, para o elenco. Mas eu não consigo imaginar a torcida do São Paulo culpando o Rogério Ceni. Não consigo imaginar. Posso estar errado, mas não consigo imaginar. Quando em outubro eu trouxe a informação de que o Rogério seria o técnico do São Paulo, considerava um risco altíssimo para todas as partes. Principalmente para o Rogério, Bruno, que colocaria em risco a chance de arranhar uma imagem construída em 25 anos. Ele não virou ídolo do São Paulo da noite para o dia. Ele virou ídolo por tudo o que ele fez e representou durante mais de 2 décadas. Esse risco, para mim, era muito alto, porque era um cara que havia se preparado muito pouco, ainda que tenha feito curso na Inglaterra, ainda que tenha estudado, ainda que tenha conversado com muita gente, continua sendo um cara sem muita experiência. A partir da entrevista dele, a partir das decisões que estão sendo tomadas por ele como técnico e a partir de indícios que eu já peguei, a partir de conversas com pessoas que vão trabalhar com o Rogério, eu classificaria o risco como médio. Por quê? Porque o Rogério Ceni está se cercando de gente muito competente e promete delegar. Eu tinha muita preocupação em relação a como é que o Rogério ia lidar com a condição de principal comandante. Se ele ia ouvir alguém ou se ele ia decidir tudo da cabeça dele. A relação que parece que ele vai ter com o Michael Beale, que é aquele auxiliar técnico contratado, era técnico do Sub-23 do Liverpool e foi contratado para ser auxiliar dele. Ao que parece, esse cara vai ter um papel preponderante nas decisões, vai ajudar demais o Rogério, até em treinamentos. O Rogério treina uma parte da equipe, o Michael treina outra. O método de trabalho, as coisas que eu ouvi o Rogério falando que pretende praticar, tudo isso faz com que o risco seja médio. Eu quase respondi alto, Bruno, mas vou dar um voto de confiança e vou responder médio. Muito bem. E você, Maurício? Para mim também é um risco médio. Quando você aposta em um treinador iniciante que nunca exerceu aquela função, você parte, inevitavelmente esse risco é alto. Mas o Rogério não é um jogador qualquer. O Rogério é o maior jogador da história do São Paulo e sempre foi um jogador que olhou o futebol de uma maneira diferente, com o olhar de alguém que estudava o que acontecia dentro do campo, obsessivo ao ver os adversários. As análises que o Rogério sempre fez do próprio time, do jogo, a leitura de jogo foi sempre a leitura de alguém que estava olhando também de uma maneira mais estratégica o jogo de futebol. Isso credenciou o Rogério naturalmente a ter o interesse legítimo de ser treinador. Rogério se preparou, embora não tenha sido um período muito longo, foi 1 ano, mas procurou beber em fontes importantes. E a maneira como ele está encaminhando, junto com a diretoria, as contratações, já revelam acertos, né? Acertos estratégicos nas posições realmente que o São Paulo estava precisando. Então, assim, pelo que ele demonstra nessas primeiras medidas que ele tomou no São Paulo, eu acho que esse risco alto de ser novato, ele se ameniza. Ele vai ter grande respaldo, como a gente falou, da torcida, grande paciência da torcida e respaldo da diretoria. Ele consegue ter liderança também dentro do clube, né? No porteiro, no roupeiro e tal. Então, isso já é algo natural. Ele não tem que legitimar essa liderança, como tem, por exemplo, o Fábio Carille. Quer dizer, são momentos, são 2 treinadores que começam, mas com status absolutamente distintos, né? O que pode complicar, talvez, a questão do Rogério seja a alta expectativa que se tem em torno dele, né? O torcedor está apostando demais no trabalho que o Rogério vai fazer no São Paulo para dar resultados imediatos. E não é assim, né? É um treinador que também vai cometer seus erros e vai precisar de tempo para apresentar os primeiros resultados. Então, isso talvez seja
seja o que possa jogar contra o Rogério. Talvez uma impaciência se os bons resultados não aparecerem logo. Eu repito, tenho falado aqui, eu nunca vi tanta expectativa para a estreia de um treinador como tem para o Rogério Ceni. Não teve para caras como o Falcão, por exemplo, essa expectativa. O Júnior, que acabou tendo uma passagem relâmpago como treinador no Corinthians, e outros tantos. A expectativa para o Rogério ela é única. Né? Isso pode talvez atrapalhar um pouquinho. Tem uma mensagem aqui do Juliano Gagliardi que é interessante. Vocês estão analisando o risco para o Rogério ou o risco para o São Paulo? Não, para o São Paulo. É o risco da contratação. O risco da contratação. Risco da contratação. Acho que é por aí. É interessante que, assim, da maneira Seu voto, Léo. da maneira que passou a se desenhar o calendário brasileiro, né, a Libertadores espalhada, e especialmente para times que estão na Libertadores, para os times que não estão, como São Paulo, Corinthians, o campeonato estadual, que normalmente tem um peso menor, por exemplo, se o São Paulo é campeão estadual com o Rogério, para ele é uma maravilha, cara. Porque é aquela coisa do lastro, da garantia de por algum tempo não ser contestado, de ganhar a confiança do dirigente, do torcedor. Não que ele precise ganhar a confiança do torcedor, porque essa ele já tem. Mas é interessante isso, né? Como o campeonato estadual, que é, na maioria das vezes, desinteressante, ganha um peso diferente para alguns clubes e o São Paulo em especial. Eu acho médio também, porque o que é negativo? A gente não tem uma base para analisar o trabalho do Rogério, quer dizer, a gente não tem um time, como no caso do Pep Guardiola, que a gente tinha o Barcelona B dele para ver como jogava, por exemplo. No caso do Zidane, a gente tinha o Castilha. A gente tinha, nem que não fosse um time principal, a gente tinha... Vamos analisar o trabalho do Rogério com base em algo que ele já fez. A gente não tem essa base. Então, por mais que ele tenha buscado conhecimento, e ainda bem, né? Porque acho que não ajuda em nada o futebol quem despreza a busca por sempre mais conhecimento. Não faz favor nenhum a ninguém. Enfim, no caso do Rogério, ele está sempre nessa busca. E a busca não acaba aqui. Não é que ele começou a trabalhar que ele vai parar de tentar sempre se aprimorar. Agora, essa distância entre a teoria e a prática, né? Como vai ser o Rogério gestor de grupo? O Rogério era um cara... Nem todo mundo que trabalhou com o Rogério dentro de um elenco gostava dele. Respeitava sempre, porque alguém que tinha o tamanho que ele tinha dentro do São Paulo. Então, sempre tem algumas dúvidas, né? E a gente não tem a base de um trabalho anterior para avaliar, então a gente fica meio no escuro em relação a isso. Mas eu não tenho dúvida de que ele conhece futebol. Eu não tenho dúvida de que ele está bem, como disse o Nicola, cercado de pessoas competentes. Que ele foi procurar o que há de melhor hoje em programas de treinamentos, em métodos, em tudo isso. Como ele vai traduzir isso no trabalho dele, que é a incógnita. Mas eu acho que, assim, o importante é que o conhecimento ele indiscutivelmente tem. O Rogério é um cara que conhece futebol, né? Agora, como a gente não tem nenhuma base anterior do trabalho, eu vou no médio, porque a gente está um pouco avaliando no escuro também, né?